Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, André. É sempre bom estar de volta com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, e essa semana foi movimentada no Senado. Muitos projetos aprovados no plenário e nas comissões. Pois sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Senadores aprovam um projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de imóvel na planta. A reforma trabalhista completa 1 ano e ainda é alvo de polêmica. E a semana dos 27 estudantes de todo o Brasil que vivenciaram a experiência de jovens senadores em Brasília. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores discutiram essa semana um projeto que limitaria os efeitos da lei da ficha limpa. O tema gerou polêmica e a matéria acabou sendo arquivada. Os parlamentares também modificaram um texto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. Veja os destaques das votações no plenário na reportagem de Karine Beluso. Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a previsão de 8 anos de inelegibilidade para políticos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder em campanha pode ser imposta, inclusive, a condenados antes de 2010, quando a lei da ficha limpa entrou em vigor. O projeto do senador Dalírio Beber acabaria com essa possibilidade porque, segundo ele, a decisão do STF poderia afetar o mandato de prefeitos eleitos em 2016 e provocar caos no poder legislativo em todas as esferas de governo, com a contestação dos mandatos. O projeto apenas diz que aqueles que foram punidos no passado, ou seja, lá antes de 2010, e que tiveram, digamos, as sentenças transitadas em julgado, estas não poderiam ser mais discutidas. Mas o senador atendeu a muitos pedidos para que a matéria fosse arquivada, retirando o texto de pauta. 2 requerimentos para acabar com a urgência do projeto, assinados por líderes que representam mais de 50 senadores, nem precisaram ser votados. Decido então, portanto, retirar o PLS 396 de 2017, certo que jamais quis criar tamanha celeuma, nem tampouco causar constrangimento aos meus pares. Eu sei que não é fácil você protocolar um projeto e pedir a sua retirada. Portanto, agradeço imensamente essa decisão do senador Dalírio Beber. Foram as melhores razões que motivaram o senador na iniciativa e eu acho que a iniciativa também de retirada do projeto é algo que merece o aplauso de todos nós, todas as senhoras e os senhores senadores nesse momento. Outro projeto que também foi discutido é o que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. De acordo com o texto aprovado pelo Senado e que retorna à análise da Câmara, o consumidor que desistir da compra do imóvel na planta deve deixar com a construtora até 50% dos valores pagos, o dobro do previsto hoje, quando o empreendimento tiver seu patrimônio separado do da construtora, mecanismo chamado de patrimônio de afetação. Para os demais casos, a multa prevista a ser paga pelo consumidor é de até 25%. O atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não vai gerar ônus para a construtora, mas se a demora da entrega das chaves for maior que isso, o comprador poderá desfazer o negócio, tendo direito a receber de volta tudo o que pagou além da multa prevista em contrato. Se não houver multa prevista, o cliente terá direito a 0,5% do valor já desembolsado para cada mês de atraso. Além disso, o plenário aprovou 2 medidas provisórias, uma que libera recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e santas casas e outra que redistribui os recursos de loterias federais, direcionando o dinheiro também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A reforma trabalhista completou 1 ano de vigência, André. Mas a polêmica que se viu durante a tramitação da proposta no Congresso continua com críticas e elogios. Vamos ver o balanço desse primeiro ano da reforma trabalhista na reportagem de Soraya Mendanha.
A reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Após um ano, uma análise de seu impacto já começa a ser feita. O grande argumento era que iria se gerar emprego com a reforma trabalhista, mas os números comprovam aí que não se gerou nenhum emprego. O que era informal antes, hoje é considerado formal, ou seja, tentam legalizando o bico. E o principal impacto foi a redução do número de ajuizamento de reclamações trabalhistas. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, em dezembro de 2017, havia 2,4 milhões de processos para serem julgados no primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho. Em agosto de 2018, o número caiu para 1,9 milhão. Alguns especialistas dizem que o número de processos caiu não por causa da diminuição do conflito entre patrão e empregado, e sim porque o trabalhador está com receio de entrar na justiça. Isso porque, de acordo com a nova legislação, a parte que perder vai ter que pagar as custas do processo e o valor devido ao advogado da empresa. Se o juiz entender que ele agiu de má-fé, há também multa e pagamento de indenização. Não há mais, provavelmente, aqueles pedidos que seriam aventuras, né? E há uma expressão comum que hoje se fala, que era mais ou menos o se colar, colou. Nesses 12 meses de vigência das alterações introduzidas na CLT, o ministro explica que ainda não houve mudança significativa da jurisprudência. Essa jurisprudência precisa ser amadurecida, consolidada. Para Julimar, a nova lei trouxe um retrocesso muito grande nas relações trabalhistas. Um exemplo é o fim da ultratividade das convenções ou acordos coletivos. A ultratividade é a continuidade da vigência de uma norma, mesmo após seu prazo de validade. Vencendo essa convenção e não se fazendo um novo acordo, esses direitos que estavam nessa convenção coletiva vencida, ele continuava, certo? E hoje, com a reforma, com o fim da ultratividade, isso não acontece mais. A partir do momento que zerou a convenção, você perde aqueles direitos. A legalização do trabalho intermitente, que é aquele pago por período sem regularidade, é outro ponto da reforma que trouxe polêmicas. O senhor não tem um salário mínimo que vai receber por hora trabalhada, quando for chamado, se for chamado, né? Ou seja, eu vou ter vários registros na minha carteira, pode ver que eu não seja chamado para trabalhar nem um mês. Um trabalhador, né, que presta serviço por 15 dias apenas no ano, eu entendo que não existe o vínculo empregatício nessa hipótese, mas alguns juízes do trabalho entenderam que sim. Essa questão está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Há uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo, de modo que nós temos que aguardar. E a semana foi animada em Brasília. Os 27 estudantes vencedores do Prêmio Jovem Senador estiveram na cidade para conhecer de perto as atividades legislativas. E os dias foram agitados. Eles conheceram pontos turísticos da cidade, tomaram posse no plenário do Senado, participaram de reuniões nas comissões e puderam aprender muito sobre o trabalho que é desenvolvido no Congresso Nacional. Vamos ver agora como foi a edição 2018 do Prêmio Jovem Senador. Foram 27 jovens, cada um representando uma parte do país. Eles deixaram suas casas rumo ao centro do poder. Bahia! Nossa, que linda! Sou de Mato Grosso. Mato Grosso, que pertinho então. E você? Sou carioca. Carioca. E na capital federal não poderia faltar um pouco de turismo, é claro. Os meninos e meninas vencedores do concurso de redação vieram a Brasília aprender. No Congresso Nacional, colocaram a mão na massa para entender na prática como é o trabalho de um senador e o processo de criação de uma lei. Aprender cada vez mais sobre a política do meu país, aprender que nós podemos, mesmo jovens ou até mesmo adolescentes, nós podemos mudar, sim, o futuro do nosso país, ajudar a cada um que está aqui e aprender com cada um. Acho que eu vou conhecer mais sobre a política do país, era um desejo que eu tinha. Principalmente esse ano estudando para o Enem, que a gente, por exemplo, na redação tem que colocar uma proposta de intervenção, então foi
quando eu consegui passar nesse concurso, eu vi que, nossa, eu vou aprender mais. Vou aprender mais, isso vai ser muito bom. Quero sair daqui com a cabeça mais aberta para a política do país. E a eleição do presidente e do vice-presidente dessa turma engajada foi pura emoção. A pessoa não sabe o que é passar por tudo e depois receber esse privilégio de estar aqui representando, um exemplo, um estado de grande dimensão, porém tipo, que não é tão reconhecido. A nossa cidade é pequena, porém não tem tanta... As pessoas não conhecem, sabe, as dificuldades de cada um na nossa cidade. E a gente veio do pouco por muito. Parabenizar os meninos e as meninas que se dedicaram, fizeram suas redações livremente e concorreram e estão aqui para exercer esse mandato, né? Para compreender o que é legislar nesse país, legislar para o povo, legislar com responsabilidade. Não estamos aqui para brincadeira, não estamos aqui para passar férias. Estamos aqui para melhorar a situação do nosso país e eu acredito no potencial de cada um de vocês. Queremos conseguir aprovar 3 projetos de lei que venham se tornar lei no nosso país e que venham melhorar a vida de todos os cidadãos brasileiros. Componentes da mesa escolhidos, o momento foi de concentração e debate. Os estudantes trouxeram de casa sugestões legislativas e ainda tiveram a ajuda da consultoria do Senado para deixar os textos exatamente como um projeto de lei. Eu trouxe uma proposta sobre o meio ambiente, que é o aproveitamento sustentável, de modo sustentável do esgoto, para que ele possa ser transformado em biogás por meio de usinas biodigestoras. Eu trouxe uma proposta sobre a inserção de Libras como matéria curricular na grade do aluno. Foram dias de votações, análises e escolhas de propostas. Experiências que esses adolescentes levam na bagagem na volta para casa. E, quem sabe, não é nesse grupo que estão alguns de nossos futuros representantes políticos. Eni, eu conversei essa semana com a vencedora do concurso de redação do programa Jovem Senador. O tema do concurso foram os 30 anos da Constituição Cidadã. A jovem senadora Laniele Lorana de Sá Andrade é do Piauí. Vamos ver essa entrevista? Laniele, a sua escola, que é o Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra, pela 6ª vez está participando, né, do projeto Jovem Senador. Como é que foi a mobilização lá na escola? Bom, todo ano, quando o tema da redação é divulgado, a Satírio explana para a gente o tema e ele pede para que a gente faça as produções e leve para que ele dê uma olhada. Aí, em cima do que a gente escreveu, aí ele planeja aulas e esse ano, como o tema foi sobre a Constituição, ele meio que deu umas aulas explicando mais ou menos o que era que a redação queria que a gente fizesse, o que era mais ou menos para ser dito na redação. Aí foi o que a gente fez. Aí ocorre todo o processo que ocorre em todas as escolas. Todo mundo faz, aí é escolhido uma na escola, eles enviam para a Secretaria da Educação e lá eles enviam para Brasília. Os colegas comentam muito sobre a redação, sobre o projeto? Comentam bastante. Tipo, como a gente já ganhou muitas vezes, 6 vezes das 11 edições, é tipo um momento muito esperado por todos e todo mundo tem aquela expectativa em cima dos alunos da escola. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua escola, né? Que a diretora é a Josefa Ilza Neto. Isso. E o professor
professor Satírio Francisco de Souza, é da área de gramática, literatura e redação. E redação. Ela é uma escola de tempo integral? Isso, é de tempo integral. Começa às 8 e termina às 5. A gente passa o dia na escola, tem aula normal durante a manhã, tem um lanche, aí tem o horário do almoço, nós temos 1 hora de almoço para dar uma descansada, depois temos mais aulas, um lanche, aí a gente vai para casa. Durante o dia, além de aulas, nós temos horários de estudo dirigido, que é o momento em que a gente faz as atividades, algum trabalho, e nesse momento tem um professor dentro da sala que é para tirar as nossas dúvidas, que a gente tem algum exercício, alguma coisa. Ô, Laniele, como é que está sendo essa experiência para você participar aqui no Senado desse projeto? Bom, a experiência está sendo maravilhosa, com certeza isso vai ficar para sempre em mim e eu vou sair daqui com a mente mais aberta e tudo, porque os jovens do nosso país não se importam muito com a política e não buscam se informar nem participar. E você participando do projeto Jovem Senador, você pode vivenciar na prática o trabalho legislativo que um senador faz e tudo mais, e ver, e realmente você só sabe o quanto dá trabalho quando você está aqui, porque a gente pensa que não faz nada, e não é assim. Agora, Laniele, ao voltar à sua escola, à sua cidade, a cidade de Monsenhor Hipólito, né? Isso. Lá no Piauí, que fica a 370 quilômetros de Teresina, como é que você vai passar isso aos seus colegas? Eu vou buscar transmitir o que eu estou aprendendo aqui, porque é muito trabalhoso, mas a gente aprende muito. Estou tentando absorver o máximo e vou tentar transmitir para eles o que eu estou aprendendo e explicar que, como eu falei, a gente pensa, os jovens são muito desinteressados, pensa que não faz nada e que não é assim, que tem todo um trabalho, toda uma elaboração por trás e que vale a pena. Realmente é um trabalho muito importante. Eu percebi na sua redação uma consciência dos problemas do país, que há muito por ser feito, né? E que é o que também o país espera da juventude, né? Das pessoas que estão chegando. Isso, né? Exatamente. Eu acho que você tem uma frase que eu gosto muito, não me recordo o autor nesse momento, mas ela diz assim: seja a mudança que você deseja. E é o que eu acredito, que você tem que fazer o que você espera. Você não pode somente esperar que caia do céu. Você tem que buscar e participar. E é isso que eu acredito que seja cidadania. Então, você tem que exercer a sua cidadania, exercer os seus direitos, buscar e participar, para poder cobrar também dos seus governantes. E que tal a experiência enriquecedora de ter colegas de todos os estados do Brasil? Como é que foi isso? Nossa, é maravilhoso, porque a gente pode conviver com outras pessoas que têm uma realidade totalmente diferente, a gente sai da nossa zona de conforto, que temos uma visão bastante restrita, né, ao nosso estado e tudo mais, e aí você pode ter uma visão mais ampla de como ocorre o processo em cada estado e tudo. André, chegou a hora de conferir o que mais aconteceu no Senado durante essa semana. Isso mesmo, Eni. A Agência Senado acompanhou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos ver agora no nosso Giro de Notícias. Pois é, na segunda-feira, um dos destaques era o projeto do senador Álvaro Dias, que aumenta a fonte de recursos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e inclui, entre os recursos da Embrapa, os oriundos do licenciamento para exploração comercial das tecnologias, dos produtos, dos serviços e dos direitos de uso da marca. Além disso, vincula a aplicação desses recursos à atividade de pesquisa e desenvolvimento da empresa, o que antes não era previsto em lei. Na terça-feira, a página da Agência Senado deu destaque ao texto base do projeto que fixa direitos e deveres das partes nos casos de rescisão de contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária ou loteamento. Os senadores favoráveis argumentam que o projeto atualiza as regras, dando segurança jurídica às construtoras e aos consumidores na hora da negociação. Por outro lado, há parlamentares que consideraram o texto mais favorável às empresas, sendo necessário mais equilíbrio.
Na quarta-feira, André, a capa da Agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei do Senado que dá o prazo máximo de 30 dias para que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários acionem o Ministério Público com a documentação adequada, caso suspeitem de movimentações com indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional. A lei atual não define um prazo para que a comunicação ocorra e a proposta é vista como uma forma de reforçar o combate a esse tipo de crime. Já na quinta-feira, um dos principais destaques da página da Agência Senado foi a aprovação da medida provisória que destina parte dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta também reformula o financiamento de diversos setores a partir da verba das loterias, como o esporte e a cultura. O texto segue agora para a sanção presidencial. Um novo mosaico de unidades de conservação no estado de Minas Gerais reúne agora 18 áreas protegidas. Em busca da gestão integrada dessas unidades para otimizar recursos e fortalecer a proteção da fantástica biodiversidade dessa região. Tema de hoje da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. O novo mosaico de unidades de conservação foi criado em setembro por meio de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e tem como estrela principal o Parque Nacional da Serra do Cipó. O programa Ecosenado já esteve lá em 2010. Situada na porção sul da Serra do Espinhaço, próxima à cidade de Belo Horizonte, a Serra do Cipó abriga uma fantástica variedade de espécies vegetais. Seus campos rupestres, afloramentos rochosos com a presença de ervas e arbustos, formam verdadeiros jardins naturais e apresentam uma notável diversidade de espécies, como o pepalanthus, as orquídeas e as velózias ou canelas de ema. É a porção mais meridional, ou seja, mais ao sul da Serra do Espinhaço, né? Que é uma das maiores cadeias de montanha que existe no Brasil. E essa cadeia de montanha, especificamente aqui na Serra do Cipó, ela funciona como um grande divisor de biomas. Como o vento geral da cidade de leste para oeste, trazendo a umidade marítima, a Serra do Cipó funciona aí como uma barreira a essa umidade, que permite o aparecimento na zona de maior umidade da Mata Atlântica e na zona de menor umidade o ecossistema típico do Cerrado. Nesse alto de serra, então, acontece o campo rupestre. Dá para perceber essas nuvens chegando, sendo retidas no alto da serra, e já na outra porção da serra você já vê que essa ausência de nuvem, né? Com um tempo mais claro, com um ecossistema mais característico, mais seco, né? Enquanto que na outra porção uma característica mais úmida da umidade, justamente sendo barrada aqui no alto da serra. Batizada de Jardim do Brasil pelo paisagista Roberto Burle Marx, a Serra do Cipó é um ambiente montanhoso, com altitudes que variam dos 700 aos 1.600 metros. Abriga nascentes, rios, cachoeiras, cânions e cavernas e funciona como um divisor de biomas, o que possibilita a existência de várias espécies endêmicas que só ocorrem ali. É o caso das canelas de ema gigantes, que mostramos em detalhes no programa gravado em 2010. Entramos em uma densa neblina. Parecia que as velózias queriam se esconder. Encontramos plantas como essa aqui atrás, representantes dessa espécie, uma espécie endêmica que até hoje, em todo o mundo, só foi registrada aqui na Serra do Cipó. Elas são favorecidas aqui primeiro pela proteção dada pelas pedras, que deixam elas protegidas do fogo. E o fogo geralmente costuma matar as espécies mais novas. E o outro ponto é a própria arquitetura da planta, né? Ela tem um formato em espiral que permite o acúmulo da água e, sendo em espiral, ele desce lentamente, permitindo a sua absorção. Não necessariamente ela precisa retirar água do solo. Na verdade, as raízes dela não funcionam com a função de absorção, apenas com a função de fixação no solo. No fim do dia, nós ainda viemos até este ponto aqui, de onde é possível ter uma visão privilegiada de algumas das principais formações do Parque Nacional da Serra do Cipó. Aqui logo à esquerda, nessa área ainda clara, o Vale do Bocaina, onde nasce o Ribeirão Bocaina. Essa serra maior, conhecida como a Serra da Bandeirinha, com fundo lá o famoso Cânion das Bandeirinhas, onde nasce nesse vale que é chamado Vale dos Mascates, o Ribeirão Mascates,
que junto com o Ribeirão Bocaina vai formar o Rio Cipó. A importância de preservação de toda essa área é que todas as nascentes do Rio Cipó se encontram aqui, inseridas dentro do parque. Esse foi o Momento Eco de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem. No dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra e hoje vamos exibir o último episódio da série Testemunha da História com a deputada Benedita da Silva. Benedita foi a única parlamentar negra a integrar a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse programa, ela relembra as experiências marcantes que viveu na luta por igualdade e pela ampliação dos direitos das minorias no Brasil. A série Testemunha da História estreou em agosto aqui no Senado Notícias Revista. Cada episódio trouxe uma história contada por um personagem que viu de perto as mais importantes decisões e reviravoltas políticas no Congresso, seja nos corredores, no plenário, nas salas de comissões ou mesmo no cafezinho. E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora o último episódio da série Testemunha da História. Tchau! Foi um momento único para o Brasil, um momento único, né? Colocar na Constituição as terras dos remanescentes dos quilombos, terras indígenas. Nós não estávamos apenas pontuando uma política racial, nós estávamos falando do Brasil, né? Da maioria das pessoas. Eu era uma mulher como outra qualquer da comunidade do Chapéu Mangueira. Ali eu dei os meus primeiros passos para a organização da mulher, organização da própria comunidade, que na época passava por momentos difíceis. Então, a Câmara foi um novo espaço, né? Um espaço desconhecido. Me lembro que o meu primeiro debate, eu não sabia se falava ou se as pernas batiam uma na outra. Eu, querendo, eu vou ter uma coisa, eu acho que eu vou desmaiar aqui. Né? E tão acostumada a falar, porque evangélica, acostumada a falar com a multidão, na igreja, os cultos da rua, né? E na comunidade também, né? Mas ali naquele espaço, era um espaço diferente. Quando eu cheguei, eu era mulher negra favelada. Éramos poucas, mas tínhamos uma cumplicidade com as mulheres de outros partidos. Então, nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Foi o melhor momento político da minha vida, porque nós dialogamos com a alma das pessoas. Até hoje eu me emociono, eu falo assim e fico emocionada de ver aqui as pessoas acreditando e elas vindo todas, lutando, sabe? E com aquela esperança, né? De que nós íamos ter uma Constituição da qual ela teria os seus direitos garantidos. Direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. A abolição se apresenta como uma obra inacabada, como uma obra incompleta e até mesmo historicamente frustrada. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. O ex-presidente Lula foi também constituinte e nós trabalhamos também juntos nesta comissão. E a comissão viajava, né? E eu me lembro que nós fomos nas tribos e no dia que eu fui, não me lembro mais o nome da indígena, ela fez uma coisa linda, linda. Ela veio
abraçou o Lula, pegou a criança dela e veio e colocou no meu colo. Eu parada. Aí eu comecei a chorar. E eu dizia assim, meu Deus, eu preciso me envolver mais nessa luta. Foi naquele momento, nós já estávamos lutando pelos indígenas, mas naquele momento eu me senti muito mais responsável com aquela criança no colo, sabendo que ela estava pensando, né, naquele momento. Aí eu com aquela criança disse, puxa, a luta deles é a luta nossa, do povo negro. Nós fizemos aqui uma senhora Constituição. Por isso que Ulisses falava, a Constituição cidadã, por conta desse debate, dessas coisas que fizemos.